Fala galera, estamos de volta com mais um Afoitos. Cabide, hoje eu tô arrepiado, emocionado, porque eu trago aqui para vocês duas lendas que eu admiro demais. Tô até emocionado. Tô de óculos aqui porque vou ter que ler o currículo extenso aqui desses dois ícones em seus mercados. Então, Cabide, por favor, urgentemente, rode a vinheta. Bom, hoje eu recebo aqui um dos meus convidados, é simplesmente Luiz César Fernandes. Nascido em 1945 em Santa Rita do Passa Quatro. Se eu estiver errado, me corrija, Luiz César. Banqueiro, investidor e sócio fundador do Banco Garantia e Pactual. Correto? Correto. Correto? Então, Correto. Luiz César, você que já é meu ídolo e que está aqui hoje, me ajude a apresentar o nosso garoto, sempre menino, né? Quem é o nosso outro convidado? É um cara que se meteu em tecnologia muito antes da gente. Verdade. A gente foi lá para Seattle e começou com a Microsoft e ensinou muita gente o que é tecnologia. É verdade. Naquela época, pouca gente conhecia. Enfim, implantou os maiores bancos e organizações na época com a base de Microsoft, né? Mauro Muratório, Poxa. fundador da Microsoft no Brasil. Me disseram que outro dia ele estava conversando com um menino que foi fazer manutenção na casa dele, manutenção elétrica na casa dele. E aí o menino tomou um choque e falou: eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu sei que o senhor é muito sábio, pode me ajudar? E aí ele falou: menino, olhe pela janela. Windows, olhe pela janela, porque lá está um novo mundo. E aí o menino foi embora, não entendeu muito bem. E depois ele foi meditar e falou: Windows, vou mexer com o computador, vou fundar uma empresa chamada Windows, né? Uma empresa chamada Microsoft, que o principal produto vai se chamar Windows. E o menino voltou para agradecer ele. Falou: Bill, ainda bem que você me ouviu. E aí fundou a Microsoft e depois convidou ele para trazer a Microsoft para o Brasil. Foi isso, Mauro? Não foi bem assim. Mauro Muratório, Não foi bem assim. uma lenda. Obrigado Valeu, vocês dois por estarem aqui. Obrigado a você. Mauro, você se apresenta, por favor, porque eu não vou ter fôlego suficiente para te apresentar. Não precisa ter fôlego. Só precisa ter paciência. Olha, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. E para mim é uma honra estar do lado do Luiz César, que é um ídolo para mim. Para mim também. Que eu considero um grande amigo. Tá contigo. Que pena que a gente não se conheceu antes. Verdade. Né? Mas o tempo que a gente está passando é maravilhoso. Né? A gente já está junto há quantos anos já? Eu acho que já tem uns... Para mim é uma eternidade. Né? Também. Mas olha, a minha história é muito simples. Uma jornada maravilhosa, né? E assim, cara, raízes simples, né? Eu sempre fui à procura de conhecimento. Né? Quando eu fui para a Microsoft não era conhecida. Software não era nada. Né? E eu não fui atrás de dinheiro, porque a Microsoft não era nem uma empresa pública. Né? E eu fui muito fascinado atrás desse negócio chamado software. Né? Nem sabia, Bill Gates estava por lá. Depois descobri que ele tinha feito só 2 capas, né? Uma na Time e outra na Fortune. Né? E eu fui fascinado por isso. Eu fui afoito, por assim dizer, né? Fui bem afoito. Né? Larguei aqui segurança, família e fui embora, atrás de conhecimento, não fui atrás de dinheiro. Dinheiro sempre foi uma consequência. Né? E foi no lugar certo, na hora certa. Sempre trabalhei, desde os 15. Comecei um pouco atrasado, o Luiz César começou antes de mim, deu certo muito antes de mim. Né?
O que nos une, eu acho que são 2 lutadores. A gente nasceu praticamente trabalhando e deveremos morrer trabalhando com muito prazer, né, César? Eu acho que isso é uma linha comum. Então, assim, em poucas palavras, Sim. definir, acredito que esse negócio de estar sempre descontente é estar à procura do conhecimento, estar à procura do novo, estar à procura de estar sempre ao lado de pessoas boas. Então, acho que isso é um ponto em comum. Luiz César, você é um dos principais nomes no mercado financeiro. Você pode dizer que não, mas é. E começou muito cedo, né, sua carreira. Queria que você contasse um pouquinho, resumido, mas eu também queria que você me dissesse uma coisa, porque eu fico vendo você, fico vendo o Mauro, outras pessoas que eu admiro muito, que são pessoas que, independente do momento em que passe na vida, tem uma vida próspera. Então, desde que você começou lá, acho que com 12 anos de idade, né? Eu queria que você resumisse um pouquinho e me dissesse qual é a sua visão de prosperidade. Sendo afoito, eu com 14 anos, falei pro meu chefe, eu vou ser diretor de banco. E corri atrás. Com 12 anos eu comecei no estafeta, que era um serviço interno, na Caixa Econômica Estadual, e com 14 fui para o Bradesco. Aí fiz uma boa carreira no Bradesco, conhecia mais do que a média banco, porque eu fiz tudo dentro de banco. Quando eu entrei, o Bradesco era pequeno, tinha 50 ou 100 agências. Então deu para aprender tudo de banco. E aí quando eu chego no mercado nos anos 70, eu sabia tudo de banco e ninguém sabia de banco. Então eu pude avançar mais rápido que a maioria. E aí criou as oportunidades e cheguei a diretor de banco com 21 anos. 21 anos. Fundando o Banco Garantia. Que na época foi um grande banco, era o maior banco de investimento, até a fundação do Pactual, que começou a rivalizar logo de saída. Eles eram muito focados em renda fixa, taxa de juros, e nós começamos a criar, então, os primeiros assets do Brasil. A primeira asset foi o nosso que criamos. Hoje tem 200 na JK, 200 na Faria Lima e 200 no Leblon. Um amigo meu hoje tem uma asset. Então não tem mais graça. Então nós fomos sempre correndo atrás da inovação, da coisa diferente e com muita vontade de que desse certo as coisas. Então trabalhamos bastante para mudar o mercado, muita coisa que se vê hoje, a gente acabou colaborando para criar, Selic, CETIP, Sisbacen, essa parte de tecnologia. Você imaginar, quando começou o mercado, se carregava 100, 200 milhões de dólares de título ao portador embaixo do braço. Embaixo do braço. Então, hoje, olhando, era uma aventura. Imagina você entrar na Álvares Penteado com 100 milhões de dólares embaixo do braço ao portador. E fomos sempre muito arrojados e muito apetite de fazer as coisas. E deu certo, quer dizer, pegamos a hora certa, o momento certo, no lugar certo. E hoje, atual já é Vale Mercado, terceiro maior valor de mercado privado. Gigante. Ultrapassou o Bradesco, etc. Isso dá uma satisfação de ver aquilo que você plantou. Seu filho, né? Está crescendo aí bem. Foi, felizmente, também bem sucedido. Então conseguiu levar para frente um projeto que era um sonho de criança. Tinha que ter uma estátua sua na Faria Lima. Não é, Mauro? Porra. Imagina. Pelo menos. Né? Pelo menos. É mesmo.
Verdade. E prosperidade. Porque a gente vive momentos bons, momentos ótimos, momentos ruins, mas eu me considero, eu acho que também te considero, o Mauro, para mim, que eu tenho mais próximo comigo assim, eu vejo o Mauro, eu olho para o Mauro, eu vejo a imagem da prosperidade. Esse cara, toda vez que eu encontro com ele, eu dou uma recarregada na minha bateria. Ele me coloca para cima, sabe? Então, para você, Luiz César, o que é a prosperidade? Eu não sei. Eu sempre gostei muito de treinar pessoas como eu fui treinado. Eu no Bradesco não sabia nada. Tinha o 2º ano ginasial, então não tinha nada. Mas eu fui sempre ensinado por alguém. E eu acho que eu retribuí treinando um monte de gente a essas pessoas que me ajudaram. Então, quase todo o mercado aí tem um monte de gente que eu não só selecionei, mas também treinei. Então, eu acho que é isso, é você criar figuras humanas interessantes. Não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista intelectual. Eu estive muito perto de pessoal de tecnologia, tentei entrar em tecnologia, só que eu entrei muito cedo, e aí o mercado veio muito depois. Mas eu sempre apostando em gente. Então, ter gente pelo lado e crescer junto é que, para mim, é prosperidade. Porque eles vão contribuir mais do que você contribui sozinho para qualquer coisa. Cérebro é o retorno maior que tem. Se investir em cérebro, Verdade. teu retorno não Verdade. dá para pegar muito de EBITDA, de vendas, ou de cash flow descontado. É um retorno imenso. O ROI imensurável. É. É isso aí. Então é isso. Muito bom. Mauro. Mauro. Eu, assim, o Mauro, eu sou apaixonado por você. Você sabe disso. Toda vez que eu te encontro, eu saio mais feliz. O nosso último encontro, eu não queria ir embora. A gente ficou até que horas, Mauro? Acho que era 4 da manhã. 4 da manhã, batendo papo. Uma coisa maravilhosa. E ele dando a aula dele, né? Dando aula. Mauro, e para você, o que é prosperidade? Me fala. Quase que imbatível a resposta do César, mas assim, eu comparo prosperidade quase com uma felicidade, é uma procura. Aquele filme, A Procura da Felicidade, né? Mas não é um momento como a felicidade. Para mim, o que transparece a prosperidade para você já é uma felicidade, por exemplo, né? E eu diria que prosperidade, para mim, acho que é um sentimento muito íntimo, né, de cada um. O que é ser próspero? Eu acho que ninguém morre próspero, se sentindo próspero, né? Eu acho que é uma procura, né? Mas para mim uma procura de prosperidade sempre foi o conhecimento, né? Eu nunca me senti próspero por ter dinheiro ou por ter falta de dinheiro, porque isso para mim será sempre uma consequência ou dos meus atos, mas não necessariamente de conhecimento, senão eu teria tanto PhD rico, né? É verdade. Tanta gente não com necessariamente diploma, né? Exato, conhecimento se traduz em dinheiro. Com certeza satisfação para quem procura o conhecimento. Eu tenho muita satisfação por isso. E é uma coisa assim extremamente cruel, porque quanto mais velho você fica, mais conhecimento você adquire. E menos te consideram, né? Provavelmente. Isso é uma questão, assim, hoje, com as ferramentas digitais e tal, tudo, você pode fazer um marketing digital e ficar extremamente conhecido. A vida por aqui é maravilhosa. Parece que todo mundo tem família perfeita, tudo funciona bem. Quer saber a vida real, né? Isso aqui não traduz a realidade, como todos nós sabemos. Mas voltando para responder a tua pergunta, a prosperidade para mim é eu conseguir, por incrível que pareça assim, fazer as pessoas que eu amo à minha volta poderem ser felizes. Por exemplo, você faz quando você cozinha. Pô, quando você faz aquele churrasco maravilhoso. E não como, e não consigo comer, porque eu me alimento
Ele fica alimentando a gente fica com a boca cheia e ele fica dando aula. Da felicidade de ver as pessoas estarem felizes, alimentadas e gostarem. Verdade. Aquilo me alimenta. Né? Então tem certas coisas que para mim são assim, impagáveis. Tá? Então, a prosperidade para mim é poder ser generoso, por exemplo. A generosidade é uma coisa que me faz feliz. Agora, para poder ser generoso, eu preciso produzir. Então, e produzir para mim é poder realizar ou monetizar os meus conhecimentos. Eu preciso fazer isso, tá certo? Claro que tem momentos da vida da gente que a coisa vem mais fácil, às vezes é mais difícil. Agora, a jornada. Agora, eu sei, e todos nós sabemos que a única coisa certa da vida é a morte. O momento, o expiration date, por assim dizer, ela vai chegar, assim. Como dizia um gaúcho, que uma vez o meu tio me largou lá no Seu Leopoldo, Vale dos Sinos, com ele, um velhinho que tinha a calça quase aqui no pescoço, ele foi me mostrar a lápide dele. Já viu alguém que fez a sua lápide, por exemplo? Então, assim, olha aqui, Mauro, nascido em Formoso, bonito, escreveu tudo de bom. Morreu em, claro que estava em branco, entendeu? Então, a vida é isso aí. Todos nós teremos um dia que... o mesmo destino. Assim, o cara com a maior saúde do mundo está vivo, de repente, pá, ele pode esperar naquele momento por qualquer motivo. Então, por isso que eu falo assim, a prosperidade pode ser uma foto. A vida é um filme. Belo. Você pode bater uma foto minha hoje, estou próspero, bem, e daqui uma semana, pá! O que foi o crash de 29? Né? O crash de 29 ele aconteceu, tinha um monte de gente vivendo no vape, né? E de repente aconteceu o crash, era tudo paper money. Tá certo? Como Bill Gates dizia, quando fala assim, Mr. Gates, o senhor tem aí não sei quantos bi, eu falei assim, isso é paper money. Ele estava fazendo o quê? Trabalhando todo dia. Tá certo? Ele estava construindo alguma coisa. Ele estava na jornada, como você disse. Então, a prosperidade é uma jornada para mim. Tá certo? Agora, vamos falar de felicidade, que é a coisa importante. Não existe prosperidade sem a felicidade. E a felicidade, em geral, é uma exceção, uma regra. É aquele momento que você atingiu alguma coisa. Aquilo é uma foto. É um momento, né? É uma foto. É felicidade infinita e intangível. Agora, o importante, você falar uma coisa muito importante. Pô, você vai lá, quer dizer, e vê a prosperidade. Isso me faz feliz. Então, é o exemplo que a gente dá. O César é poder treinar. E ele treinou quantas pessoas, assim, eu, nos momentos que eu passo com o César, todos os reuniões que nós tivemos juntos, a quantidade de gente que a gente encontrou e que aprendeu com ele. O DNA dele está em tudo que é lugar no mercado financeiro. O DNA dele, de partnership, que como foi estruturado esse mercado financeiro, olha quantas entidades ele fundou, olha quanta coisa ele fez por esse Brasil. O Brasil só está no mapa do mercado financeiro, com toda a inovação, com toda a criatividade, por homens como ele, mas principalmente e estruturalmente por coisas que ele fez. Né? Sem dúvida. Então, isso aqui é bacana, entendeu? Agora sim, infelizmente nós estamos no Brasil, né? E o Brasil é isso, e só está com isso por pessoas como ele. E é por isso que eu estou aqui, e não abandono e não vou embora. Porque eu consigo ver isso, porque se todo mundo que é bom for embora, o que vai ser do nosso Brasil, entendeu? Então... eu fico imaginando. Essa é a prosperidade. Eu fico feliz de ver coisas, porque eu comecei na internet muito jovem lá. E eu fico muito feliz de ver como o mercado se desenvolveu e vendo coisas que eu participei da fundação lá atrás, hoje, todo mundo adotando no mercado. Imagina você, Luiz César, falar, Selic, que mais? CETIP. Não, olha só. Selic, CETIP, Ambima. Vocês estão entendendo? CVM. O cara inventou o mercado financeiro. Ele foi um dos precursores do mercado financeiro. Aí, imagina ele assistindo o jornal da Globo lá e falando sobre as taxas. Mas tem uma coisa muito interessante, porque uma coisa é você inventar. Então, quem é que inventa? Eu aceitaria. É a minha Marlene Matos. Matos. Mas uma coisa muito interessante, Sérgio, é o seguinte. Tem as pessoas que inventam, são os catedráticos, os acadêmicos. E tem gente que faz isso e vai lá e executa. E faz dinheiro e monta instituições que são for profit. Porque tem os caras do non-profit, os caras do ONG e tal. Todo respeito, tudo tem um lugar Teoria. No ecossistema. Os teóricos. E tem os caras que vão lá e fazem acontecer.
Somos nós, ô César. É? Você Os afoitos. Você ficou no segundo ginasial? É? Fui até o segundo ginasial. É? E não fez faculdade? Não, nem saí do... Nem eu. Do fundamental. Eu também, eu sou autodidata também. Ele não tinha tempo. A gente não tinha tempo nem pra eu, isso. né? A gente não tinha tempo para parar para estudar. A gente tinha que fazer, né? Tinha que criar. Foi necessidade de sobreviver, depois buscar o sonho. Necessidade de sobreviver, vou criar um mercado financeiro brasileiro. Foi muito feliz. Criar o Selic, que foi muito importante para o sistema, que foi uma evolução até maior do que o exterior hoje. E toda a evolução em cima do Selic. O CETIP é uma cópia do Selic. Enfim, hoje se fala em CDI, ninguém sabe como nasceu o CDI. Quer dizer, o CDI era uma dificuldade de transação. Mas você tinha uma dificuldade. No tempo da SUMOC, era proibido o banco operar com outro banco. Se tivesse um crédito, não podia vender para outro banco. Isso amarrava o mercado. Se eu comprei qualquer ativo, não posso vender. Então a gente precisava derrubar esse conceito. Aí começamos com cessão de crédito. Mas era complicado, porque era contrato. Um banco estrangeiro era 10 páginas, outro era 5 páginas. Era um inferno. Então nós precisamos fazer um jeito do sistema se regularizar, porque na prática o sistema era soma zero. Se alguém ganhou, o outro perdeu. Então precisava criar um sistema de soma zero para o mercado evoluir. E aí, depois de muita luta, conseguimos convencer o Banco Central a criar, então, o CDI, que hoje é indexador, é tudo. Mas na época era só tentar poder fazer as transações entre bancos. E os bancos grandes eram muito ineficientes. E então nós que éramos mais ágeis, vivíamos dos grandes bancos, da ineficiência deles. Se a gente não tivesse comunicação com eles. Verdade. Então, era para nossa sobrevivência também, na época. Mas hoje não, hoje ele é um indexador, só se fala em CDI e ninguém sabe o que quer dizer CDI. É verdade. Assim como não sabe o que é Selic. Ninguém sabe. Certificado de depósito interbancário. CETIP. Era quando nós terminamos o programa da Selic, o Banco Central falou, não, só pode ser título público. Bom, mas nós fizemos para fazer todo o mercado. Não pode. Não tinha na época, mas nós fizemos Ctrl-C, Ctrl-V e fizemos então CETIP. Ctrl-C, Ctrl-V. Quando você vê a correção do contrato via Selic, está aqui, ó. Né? E a Selic, para que foi criada na época? A Selic era o seguinte, todas as transações na época eram ao portador, não tinha título nominal. Então os títulos do Tesouro eram todos ao portador. Então, cada título é igual a um papel moeda hoje. Perdeu. É que nem o pendrive com a criptomoeda. Isso. Então não tem jeito. E aquilo você transitava pela rua com milhões. Você girava na época $1 bilhão. Pastinha debaixo do braço. Você pegava a ponte aérea, etc. Era um risco. E geralmente quem fazia as liquidações eram os funcionários menos qualificados. Então não era o melhor cara, não. Era o cara que estava estagiando, ou até um contínuo que ele fazia as liquidações. E era um risco fabuloso. Aí eu vi em Nova York, no JP Morgan, um sistema, mas ainda manual. Falei, dá para fazer isso no computador.
Então eu trouxe aquela ideia do JP Morgan para a gente construir um sistema parecido, mas já em computador. Aí o Banco Central concordou, indicou, mas eu vou chefiar a criação do programa. Nós compramos o computador com o nosso dinheiro, mercado, porque o Banco Central não tinha dinheiro para comprar o computador. E contratamos todos os analistas. Só tinha o chefe que era do Banco Central. Tecnologia, totalmente na veia. É. E desenvolvemos, então, um sistema que está aí até hoje. Ninguém pensa em mudar. Ninguém ousa em mudar. E as derivadas, o próprio Pix já é derivado de lá, assim como o Sysbacen. O Sysbacen é integralmente uma cópia do Selic. Então, tudo veio em função do nascedouro que foi o Selic. Quer dizer, o CDI pode correr hoje por causa disso. As debêntures que hoje estão sendo emitidas, os CRAs, os CRI, foi tudo em cima desse sistema que começou lá, com o Selic. Então, a B3 acabou assumindo tudo, mas a ideia é você não ter tanto cartel, né? Os custos são mais elevados e a ineficiência fica maior. Por exemplo, o PIX, quem tinha que ter feito era a B3, não o Banco Central. E ela perdeu esse bonde. E agora vai ser difícil dela recuperar as novas tecnologias que estão chegando no mercado. Essa ideia do Banco Central de fazer o PIX mundial, não sei se via SWIFT ou como é que vai ser, mas de qualquer forma a B3 perdeu esse banco. Como é que é o nome? O Real Digital lá? O DRA? Não, o Real Digital é Pinus. É Peanuts, né? Não, o que ele quer é integrar o PIX com todo o sistema mundial. Via blockchain, né? Via blockchain e via SWIFT. Quer dizer, ele quer substituir o SWIFT pelo PIX mundial. É uma ideia interessante e eu acho que dá para fazer. Porque nesse campo do mercado financeiro, nós somos muito melhores que os estrangeiros. Verdade. A gente está exportando o PIX. Né? Então, nós sempre tivemos na frente, não é de hoje. Primeiro era o Bradesco, né, que tinha um grande computador que o Bradesco comprou por sua autorização do governo americano. Então nós sempre tivemos na frente. O primeiro extrato bancário Os foi feito... mainframes, né? O primeiro extrato bancário foi feito no Brasil. Quer dizer... O brasileiro. Então, eu acho que a gente teve boas oportunidades de crescer. Faltou alguma coisa, no caso da B3, faltou ter... Tem o Luiz César lá. Faltou isso. Só. Um detalhe, é uma peça. Não? Ela tentou fazer história. monopólio, mas monopólio não funciona. Então ela, mais dia, menos dia, vai perder o monopólio. Que para a sobrevivência dela é melhor que não seja monopólio. O monopólio você não sobrevive. Porque você começa a criar os inimigos ocultos. De repente a sociedade é seu inimigo oculto. Você não sabe onde que está, quem é, como é. Então, eu acho que seria prudente que a gente tivesse uma segunda B3. Verdade. Como é que você enxerga, então, até essa expansão do mercado financeiro hoje, os brasileiros migrando para investimento de médio e longo prazo, né? Não deixando mais o dinheiro parado na poupança? Como é que você tem visto esse movimento, a educação do brasileiro no mercado financeiro? O mercado financeiro está crescendo hoje em função da caderneta de poupança. A caderneta de poupança foi a primeira tentativa de educar o povo para poupar. Até então ninguém poupava. Então ela trouxe esse espírito de poupança. Com o final da década de 70, muitas empresas que nasceram naquela época foram vendidas. E esses caras só sabiam fazer uma coisa: botar no Banco Suíço, botar em algum lugar. E perceberam que eles estavam perdendo grandes oportunidades.
Então, com a volta desses capitais e com a má gestão dos capitais no exterior, eles voltaram. E aí deram agora um booster no mercado. Eu trabalhei incessantemente fazer o mercado de papéis privados. Nunca consegui. Depois de 2021 para cá, o mercado faz por dia o que nós fizemos em 30 anos. Então, agora você tem uma cultura implantada, uma cultura e uma capacidade de gestão fora dos grandes bancos, que estavam cartelizados e não conseguiam andar. Então, os primeiros fundos dos bancos foi feito com associação com o estrangeiro, o Bradesco fez com o Templeton, enfim, cada um se associou a um para fazer um fundo, que hoje nós damos aula de como gerir um fundo. Mas, enfim, a gente tem uma capacidade de antecipar os fatos. O que acontece com a gente é que a gente aceita virar gato de armazém muito cedo. Então, aí a gente perde o trem. No caso da B3 e outros casos clássicos na indústria. E, de certa forma, os bancos estão sentindo um pouco disso. Os bancos novos estão vindo, o Nubank, mesmo o Pactual. Sem muita burocracia, né? É com uma filosofia que veio da tecnologia, que são as verticais, né? Eu migrei para um dos bancos, não vou fazer propaganda, um desses bancos digitais, eu não consigo mais usar meu banco anterior. É porque é tudo muito simples, aqui na ponta do meu dedo, aqui, ali eu já falo com o gerente e tal, não consigo mais. E os que estão crescendo pegaram a filosofia da tecnologia, né? Que são as verticais. Então, em vez de você ter lá piramidal, como o Peter Druck ensinou, eles quebraram isso, eu quebrei no Pactual muito isso, e criamos então as verticais. Então, dentro do Pactual hoje tem 5, 6 bancos, que opera quase que autonomamente. E cada um então, especialista no seu nicho. No seu nicho. Então é mais eficiente, tem mais velocidade de decisão. Você pega um grande banco tradicional, para você aprovar uma operação, você tem que ir lá em cima. O tempo para chegar lá em cima, os bancos tecnológicos já asfaltaram. Mauro, vamos convidar o Luiz César para fundar um banco? Olha, eu acho engraçado esse negócio de fazer um banco só baseado em tecnologia. Já foi feito um no Brasil, que já existe, né? Mas eu não acredito que esse o negócio. É muito mais operar, né? Acho que o negócio está aí. Não necessariamente é um banco comercial, né, César? Não. Eu acho que as oportunidades estão aí. Sabe o que todo mundo esquece? O mercado tem uma raiz essencial, que é a taxa de juros do traje de 10 anos. Tudo gira em torno disso daí. Ninguém percebe. A cripto, ela gira em torno disso. Se o traje de 10 anos está subindo, ela sobe também. A hora que o traje de 10 anos cair, ela vai cair também. O ouro, a soja, o que você quiser. Então, os movimentos das commodities são inversamente o movimento do juro. Então, se o traje de 10 anos está subindo, a commodity está caindo. Então, o que são os valores intangíveis? É o ouro, é o cripto, que está subindo junto com a bolsa, sente mais, porque a taxa de juros está alta. Quando ela inverte, a bolsa sobe. Mas, no fundo, é a taxa de juros que comanda tudo. Mas ninguém tem muito essa percepção. Verdade. Ó, Cabide, vamos fechar esse podcast e vamos cobrar muito caro para você assistir, porque aqui hoje é aula. Aula, senhores, né? Senhoras. Que tal? Mauro, conta para mim uma coisa. Como é que vocês se conheceram? Hã? Como é que vocês se conheceram? Poxa,
No dia que a gente se conheceu, o César tinha guardado a foto, até mandou a foto. Então os dois fazendo uma força incrível para segurar 2 notebooks. Pesava quanto aqueles notebooks? Eu acho que uns 10 quilos cada um. Ele mandou a foto. Foi lá em Petrópolis, né? Eu estava tentando fazer wireless. Que não tinha. Só tinha telefone discado. Aí eu chamei ele para me ajudar nessa coisa de... Hoje nós fomos superados rapidamente pela tecnologia que foi para os telefônicos. Né? Mas... isso é o que ele não tinha me contado, né? Na realidade. Ele estava apoiando uma coisa muito mais nobre. E isso foi uma coisa auxiliar que surgiu depois. Petrópolis, tentando incentivar uma indústria limpa. E aí, eu, pela Microsoft, fui lá para inaugurar o primeiro centro de desenvolvimento de XML e OLE, Object Linking and Embedding, lá em Petrópolis. E aí o César convidou para ir para lá e a gente foi lançar esse centro lá em Petrópolis. Aí a Heloísa Magalhães, né, que na época era editora de tecnologia da Gazeta Mercantil. Na época a Gazeta Mercantil existia ainda. Foi lá cobrir o evento, entrevistou a gente, inclusive. Não existia o valor ainda, né, César? Não existia. Acho que não ainda, hoje já. Não, já existia, mas já existia o valor, mas era ainda... incipiente. A Gazeta Mercantil estava... A Heloísa não tinha... depois ela foi para o valor, eu acho, inclusive. E plantamos uma árvore, né, César? Inclusive. E o César foi muito bacana na época, me expôs até para ter algumas reuniões com o Eliezer Batista, o doutor Eliezer. E foram papos maravilhosos. E aí nos conhecemos, aí eu tive a grata surpresa que ele já conhecia um tio meu, irmão da minha mãe. Chegaram a ter que ficar presos uma semana em Bariloche por causa de uma nevasca. Tinham inventado... Não foi em Bariloche, foi em Las Lenhas. Las Lenhas, lá pertinho. E tinham inventado o Mercosul na sala de estar dele, entre outras coisas. Pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Inventaram o Mercosul na sala de estar dele. E aí nos conhecemos, né? E foi em 2001. Então fazem 23 anos. Ninguém sabe, mas o Mercosul era uma entidade privada. Só que nós descobrimos que sem os governos não era possível. Pequeno detalhe. Tinha a parte tributária, a parte de alfândega. Aí entregamos para o governo Sarney, Leva que é teu, e construímos aí uma associação que existe até hoje. Que existe até hoje. Simplesmente criaram na sala de casa o Mercosul e aí entregaram para o governo Sarney. Existe até hoje. E o Sarney, foi no governo Sarney que foi criado o Mercosul. Que maravilha. Que maravilha. Mas foi lá em Petrópolis, porque nós ficamos presos em Las Lenhas por causa de uma nevasca. Lá a gente saiu do hotel. Aí não tinha o que criar. Não tinha o que fazer. Aí tinha um grupo de brasileiros e um grupo de argentinos. Aí compramos discutindo. Que tal? Aí marcamos uma reunião em Petrópolis, na Marambaia. E aí criamos a porra do Mercosul, como é que ia funcionar. Sem sabermos, de repente, depois deu um papo. Aqui nesta sala, nasceu o Mercosul. com o seu tio. Eu pensava que era o tio Matias Macliffe, não, era o Jorge Muratori, irmão da minha mãe. Nós criamos, sim, que era o vice-presidente comercial da Sharp. Da Sharp, né? Exatamente. Então nasceu assim, do nada. Do nada. E acabou sendo mal gerido até hoje. Ninguém Verdade. conseguiu entender o espírito. Usou do politicamente, né? É. Aí é o problema, né? Esse é o grande problema. Então o que a gente queria era alfândega liberada, transitar daqui para lá, etc. Chegamos a fazer um projeto que
no início estava certo. Algumas fábricas de automóvel até hoje usam. Tinha os carros de maior produção feitos no Brasil, menor produção então seria na Argentina. De maior valor, né? Então a troca ficou perfeita. Depois México. Então, os caminhonetes, os carros grandes eram argentinos e os carros pequenos eram brasileiros. Então isso foi discutido numa mesa dessa do Mercosul para sair. E aí se perdeu, não se entendeu o espírito do Mercosul. Eu acho que é uma coisa que está aí e ninguém sabe o que fazer com ela. Porque usam politicamente. E agora ainda mais um governo de esquerda, um governo de direita, né? Então tinha que pensar muito mais no mercado do que qualquer outra coisa, né? Claro. A solução para a Argentina era o Mercosul. Lógico. A solução do Brasil na área industrial era o Mercosul. Porque nós nunca tivemos, nunca teremos capacidade industrial de produzir produtos mundiais. Nós somos facções, fazer sob encomenda. Então, fazia muito mais sentido a Argentina. O Uruguai foi importante, que tem uma condição estratégica, que o porto de Buenos Aires é muito raso. Então você não chega com grandes navios em Buenos Aires. Então precisava entrar o Uruguai para acessar porto. Isso ninguém sabe. Mas você precisava do porto, senão não ia funcionar. Então entrou o Uruguai, que era até um sujeito que distribuía petróleo lá, que ficou cuidando de criar. E depois o Paraguai falou, também quero. Aí entrou o Paraguai, sem na época uma justificativa plausível para estar o Paraguai. E assim criamos esse mecanismo que acabou não dando certo. Hoje quem faz parte é Paraguai, Argentina, Brasil. Paraguai, Argentina, Uruguai, Venezuela. Brasil. Venezuela está suspensa. Está suspensa. Tinha sido por causa do Paraguai que brigou, né? O Paraguai sempre vetou a entrada da Venezuela. Numa transição no Paraguai, teve aquele padre no Paraguai, Sim. que teve aquela confusãozinha lá. Não lembro o nome daquele bicho, sei das quantas. O Paraguai foi suspenso. E aí o Brasil enfiou, o governo Lula, enfiou a Venezuela. Quando o Paraguai voltou, aí ele ficou em cima, ela não está cumprindo as regras do Mercosul. E aí suspenderam. Então a Venezuela. Ela faz parte, mas está suspensa. Então, se um dia acabar com a ditadura lá, aí tem chance dela voltar. Mas eu acho difícil, porque o norte da América do Sul e Caribe tem uma identidade muito própria. A Colômbia não conversa com o Brasil, a Venezuela não conversa com o Brasil. Então, Peru e Caribe todo. Então, acho que a gente tinha que deixar o Caribe para lá e o norte e ficar aqui no sul. Talvez Bolívia, talvez Chile. Ou faz uma América Latina toda e... Não dá. Botar Peru, Colômbia, vai dar certo. As culturas e a maneira de fazer ainda... E é muito cartelizado, quer dizer, são 4, 5 famílias que comandam esse país. É verdade. Lá em cima tem muito crime organizado também. Porque você cartelizou 5 famílias, acaba arrumando um atalho, como diz o caboclo brasileiro. Então, eu acho que é muito difícil a gente se associar ali ao norte da América do Sul. Acho que a gente tem que se contentar com Bolívia. Na época, o Chile foi convidado, mas não quis entrar. Você se arrume, quando você se arrumar, eu entro. O Chile estava arrumadinho, tá um país arrumadinho, né? O Chile? Então, o Chile totalmente. Arrumadinho. nunca quis entrar.
O Chile, a expressão assim, Mercomundo. Não tem nada de Mercosul, negócio regional. E aberto desde que voltou a ser a democracia, por assim dizer. Saiu da ditadura lá do Pinochet, se abriu totalmente. Né? Você vai para o Chile, você compra qualquer produto, sei lá, 10% mais caro do que em Miami. Ponto. Seguro. Não tem indústria, importa tudo. E vive de exportação de 5, 6 itens e acabou. Cobre já foi 100%, cobre hoje é 40%, dependendo do preço do cobre no mundo. Mas não passa de 40%, 50%. Acabou. Mas frutas, eles são os grandes do mundo. Sim, porque no hemisfério norte não tem cereja, eles exportam cereja. Vinho chileno. Vinho, sempre foi para os Estados Unidos, vinho chileno. Mauro, e você? Você? Amigo de Bill Gates, eu sei que você já me mostrou uma foto de sunguinha com Bill Gates na piscina. Na piscina? Já empreendeu. Na jacuzzi. Na jacuzzi, mais íntimo ainda. Piscina. Que isso. Minha sunguinha horrorosa. Diga-se de passagem, Mauro. E já fundou várias empresas. E aí, vou fazer uma pergunta para os dois aqui, que é a respeito dos momentos mais difíceis que vocês passaram e as questões que quando a gente encontra aqui, eu também passei, mas os entrevistados são vocês, que quando a gente encontra um sócio que nos surpreende negativamente, digamos assim, e a gente enfrenta alguns desafios, o que vocês têm para ensinar para a molecada que está empreendendo, que está começando, de aprendizado desses momentos mais difíceis que a gente passa nas nossas profissões, no nosso mercado? Acho que o principal é o time, acertar o time. Porque toda a consequência minha foi problema, onde eu tive problema, errei a hora. Então, você pensar, com garantia, nós quebramos um monte de tabus. E a coisa pegou aonde? Eu tinha uma visão que a gente tinha que entrar e sair dos ativos e ficou forte não, vamos ficar com os ativos. Então ficaram com lojas americanas, eu era contra, briguei e tal. Perdi espaço porque perdi a guerra. Aí falei, vou embora para outro lugar. E aí fiz Pactual, que é o P do Paulo Guedes, o A do André e o C do César. Aí fizemos Pactual, tentando pegar um pouco de cada um pouco do Bradesco, um pouco de Garantia, fazer uma coisa um pouquinho diferente. E de novo acontece a mesma coisa. Eu tinha uma visão de que o banco tinha que ir para o varejo, para pegar os clientes de varejo, já que a cadeia de poupança tinha criado um espaço para o poupador médio, pequeno. Então eu queria penetrar o resto do Brasil, levando essa nossa capacidade de gestão. Mas no final eles não concordaram. E aí quem perde tem que pegar o boné e ir embora. É verdade. Minha tese não sobreviveu. Pega o boné e vai embora. Eu estava bastante avançado de comprar uma rede e tal. Eles não quiseram na última hora. E aí fiquei sem espaço mais para continuar. Então, o que aconteceu? Eu estava muito antes da demanda correta. Isso era 93, 94, quando eu comecei a iniciar essa ideia de varejar a nossa capacidade. E a XP nasce já nos anos 2000. E a XP é o que eu queria ser. Caramba. Mas na tecnologia foi a mesma coisa. O próximo que você quer, você me chama para sócio. Tá, por favor. Então, tecnologia foi isso também. Quer dizer, nós criamos mobilidade com a internet. Implantamos na Rocinha toda, foi o primeiro lugar que teve todo
Fizemos uma cidade inteira digital, que foi Piraí. Então queríamos trazer essa tecnologia, só que foi muito cedo. Muito cedo, né? Então não conseguimos sobreviver, porque faltou gás, e aí vieram os incumbentes e dominaram o mercado. Vem os tubarões. Então, E você, E aí? Paulinho? Tem tanta receita de bolo hoje, né? Hoje, quando tu pega o celular aqui, tem tanta coisa de autoajuda, tem tanta gente dando conselho, tem tanta coisa... Tanto coach. Mas vamos falar do basicão mesmo. O negócio é trabalhar muito, tá certo? Não tem nada melhor do que trabalho. Você tem que trabalhar. Tem que fazer sacrifício. Tem esse negócio de equilíbrio de vida. Porque tem que ter equilíbrio. Não tem equilíbrio, não. também. Equilíbrio, se você está fazendo o que você gosta e você tem gente que depende de você, assim, se você tem uma mulher que fica te exigindo que você esteja em casa, você troca de mulher. Você está com a mulher errada. Tá certo? Porque mulher boa é aquela que entende que você tem que estar trabalhando. Porque a hora que faltar dinheiro, vai cobrar de você, porque faltou dinheiro. Exato. Então o negócio é o seguinte, são as coisas básicas. Isso não muda. Assim, como é que fala assim? O que muda é a moda. Assim, hoje é amarelo, amanhã é azul. Então, tem coisas que não mudam. A natureza humana é a mesma. Então, é trabalhar muito, tem que fazer sacrifício. Então, não tem receita de bolo que todo mundo dá. A outra coisa é que tem que estar interessado. Então, interessa se o negócio é teu ou se você está trabalhando numa grande, numa pequena ou numa média corporação. Você tem que estar interessado. Faça sempre mais do que pedem para você fazer. Então, assim, são coisas básicas. Tá? Esse negócio, por exemplo, de empreender. Eu lembro quando o Bill Gates veio uma vez ao Brasil e uma repórter fez uma pergunta: "Sr. Bill Gates, o que o senhor acha de empreender?" Ele perguntou: "O que é isso?" Porque na época não se falava de empreendedor. Empreendedor foi um bicho que surgiu há alguns anos. Assim que não se falava de startup, né? Startup. Startup não existia. Na minha época de tecnologia, o pessoal só queria mercado financeiro. Aí depois mudou. O pessoal quer empreender. O pessoal quer startup. Tá certo? Acho bacana esse negócio. Eu tenho um baita de um respeito pelo mercado financeiro. O mercado financeiro é muito bacana e tem um lugar no ecossistema de construção de valor. Mas é veículo. Porque se você pensar o mercado financeiro, ele não produz nada. Quem produz é um cara que acorda um dia, tem uma ideia e cria uma indústria, como o Bill Gates fez. Não existia a indústria da informação como era, porque se você pensar a IBM, só podia comprar a IBM quem tinha muito dinheiro, ou era governo ou era uma empresa grande. Verdade. O negócio era o seguinte, era volume baixo e preço muito alto. Porque ela vendia os mainframes, aquela sala fechada, ar-condicionado, etc. e tal. A revolução começou no final da década de 70, começou na década de 80. Quando esse negócio deitou, que eram silos assim, verticalizados, a IBM vendia a CPU, a unidade de disco, de fita, impressora, software, serviços, pegava na jugular e ficava ali. E a IBM e os 7 anões. A IBM, a Fujitsu, Honeywell, Spherian, Univac, blá, blá, blá. Bom, aí surgiu o personal computing. Então, o que eu estou querendo falar é o seguinte, cara, quer perseverar, interessado, trabalha muito, tem que fazer sacrifício e vai custar. Fazer o que tem que ser feito, tem que fazer o que tem que ser qualquer... feito. Então, o conselho é o mesmo, os preceitos são os mesmos básicos, entendeu? Então, não tem esse equilíbrio de vida, esse negócio todo. Tem que trabalhar, vai ter que ter sacrifício, tem que fazer mais do que pede, entendeu? E vai ter que ser sacrifício. Verdade. Agora, se fizer o que gosta, é melhor. Assim, se trabalhar com felicidade, melhor. O dinheiro será a consequência. Eu não conheço ninguém que trabalha, eu trabalho por dinheiro, porque o dinheiro. Este cara vai ter problema em algum momento. Tá certo? Porque ele se mira só o dinheiro, algum custo vai ter. Ou vai ter um custo pessoal. Não, nunca vai alguma encontrar coisa, o que gosta. vai virar um cara sem amigos. Ah. Vai ser um infeliz, de certa maneira.
Assim, eu não conheço ninguém que morreu feliz. Você conhece alguém que morreu feliz? Aquele cara morreu, ele atingiu todos os objetivos da vida. Com prosperidade, com felicidade. É o que eu falo. Isso não existe. Felicidade não existe. Então, vamos deixar a hipocrisia de lado. Porque, de novo, aqui todo mundo tem família perfeita, todo mundo é feliz. Isso não existe. Tá certo? A felicidade é o quê? Um momento. É uma foto, que nem você falou. É uma foto. É isso tá aí. certo? Sucesso é uma foto. Né? Lembrando disso agora aqui, eu era o melhor entregador de carta para o Bradesco. Fiquei 3 meses na função. Entregava 3.000 cartas por dia. Da Paulista até Estados Unidos, da Brigadeiro José Antônio até 9 de julho. Mensageiro. É, porque eu não tinha correio no funcional. Aham. O Bradesco entregava tudo. Que loucura. Tu vê. O cara começou como entregador do banco. Aí funda o Garantia, o Pactual. E aí? Participa da criação do Selic, CDI, tudo. Eu não sou entrevistador aqui para dizer qual o componente de talento, conhecimento, intuição, né? Porque tem intuição, tem talento, conhecimento você vai adquirindo, e a fome, né? E o interesse, fazer a mais. Ou seja, Luiz, você sabia que você tinha alguma coisa que te dizia lá dentro? Eu vou. Com 14 anos eu falei para o meu chefe, vou ser diretor de banco. Todo mundo que eu conheço tem isso. Há um guia aqui dentro que fala, alguém que faz. Mas na época que eu entregava a carta, tinha doceria Pão de Açúcar. Eu deixava a última carta para entregar na doceria Pão de Açúcar. Por Eu quê? ganhava uma água tônica da Antártica. Olha isso. Eu? Olha isso. Isso é simplicidade, isso é felicidade. Isso é felicidade. É um momento desse. Cumprir o dever, primeiro vem a responsabilidade, a obrigação, depois a diversão. Eu tinha uns desviozinhos que eu fazia. Não, mas todo mundo. Eu não entregava todas, e tinha algumas que o Bradesco foi o primeiro a entregar extrato de conta todo mês. E eu envelopava para entregar. Aí eu via que os caras, mês passado, não mexeu, esse mês mexeu. Terceiro, 4 meses, esse daí eu jogava no ventilador do túnel da 9 de julho. Olha a eficiência. Eficiência. Picava, jogava lá, porque ninguém ia ver aquilo, não mudava nada o saldo. Se mudasse o saldo, eu entregava. Era o primeiro que estava fazendo o banco, ninguém sabia que o banco ia entregar todo dia. Sensacional. Sensacional. Mas eu entregava, além disso, 3.000 cartas. 3.000 cartas. E não tinha prédio na época, era tudo casa, quer dizer, você batia quase 90% das casas. Então tinha que gastar a sola do sapato, né? Gastar só. Você falou da doceria. Subia e descia. Essa semana passada perdemos O Abílio. o Abílio. Cara maravilhoso. E eu estava combinando com ele dele vir aqui no podcast. Triste. Ele foi um brasileiro que lutou pelo Brasil. Podia ter saído, teve a oportunidade várias vezes de ir embora. Mas ele sempre teve preocupação maior com o Brasil. Teve problemas várias vezes com o Pão de Açúcar, mas ele sempre continuava pensando no Brasil. Acho que foi um grande brasileiro. Lutou um bom combate. Ele foi sempre um cara corajoso. Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu admirava, porque é um cara que fez, né? Um cara que foi lá, chamou a responsabilidade e fez, e quando teve que dizia entregar, Nelson Rodrigues, unanimidade é burrice. É isso aí. Unanimidade é burrice. É verdade. Uma coisa desse tipo que ele falava. Mauro, é verdade que todo mundo vai ficar desempregado por causa dessa tal inteligência artificial? Balela total. Imagina, de jeito nenhum. A tecnologia, ela nunca veio para criar desemprego. Ela veio para alavancar. E olha que engraçado. Até janeiro do ano passado, inteligência artificial era alguma coisa lá remota, o pessoal falava era machine learning. Tá? Machine learning. E o negócio era big data e tal. Aí, de repente, sei lá, metade do ano passado, não, vai dominar o mundo,
tem que regular. Pô, um pavor, né? Caramba. Aí, de repente, Nvidia. 2 trilhões de dólares de valuation, uma empresa que cresce 300, 400. E, poxa, Microsoft está valendo 3 tri. E a Nvidia saiu, sei lá, de 80 bi, 50 bi, vale 2 tri. Porra, um mérito tremendo. Mas olha que interessante. Ela vende uma inteligência que é baseado na velocidade de processamento. Então, a gente não pode esquecer que tudo isso está baseado numa coisa que começou lá atrás com Gordon Moore. Intel, Andy Grove já morreu, Gordon Moore também, e era Moore's Law, que a velocidade de processamento através do chip, ela dobra de velocidade e cai o preço pela metade, tá certo? E a Nvidia, de certa maneira, ela entrega isso, mas assim, o preço está astronômico, maravilhoso, o cara está vendendo muito bem, baseado na inteligência artificial. Então é um chipset, ok? Que entrega bastante, muito, e logicamente encapsulado em todo esse negócio da inteligência artificial. E logicamente vem o negócio da demanda, né? E da oferta, né? Então assim, ela está vendida para frente. Primeiro que ela não vai ficar sozinha. Assim, meu Deus do céu, quem sou eu para falar? Baita respeito pela Nvidia. Tá? Mas vai ter contenders. E a Nvidia, ela é só um componente no ecossistema inteiro de inteligência artificial. Ora, a inteligência artificial e toda a tecnologia vem para alavancar a sociedade, acelerar a informação, alavancar o ser humano. Tá certo? Então, esse negócio de que assim, o piloto vai ser tomado pela máquina e vai perder o controle, ora, quem programa a máquina, quais são os algoritmos, como é que é esse negócio, e o negócio vai ficar descontrolado. É muita teoria da conspiração, e é muito cinema, é muito filme, né? Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte, quando você pega inteligência artificial, é que nem blockchain. Isso é underlying technology, ok? Isso é programming, isso é software, tá certo? Agora, é uma quebra de paradigma muito importante. São poucas quebras de paradigma, e apesar de já se falar de inteligência artificial há muito tempo, agora é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque tudo tem cliques, alguma coisa que clica. Quando clica, e nós tivemos um clique importante, porque chegou um momento que teve tanta evolução, uma revolução. E a revolução veio com o ChatGPT, não, OpenAI, tá certo? E essa coisa vem sendo trabalhada. Então chegou num tal clique, que esse negócio do programming já vinha acontecendo há algum tempo. Agora, ele vem para alavancar e para levar para um outro patamar, vamos dizer assim, a grande massa da média. Mas agora, não se engane, porque vai distanciar quem tem mais QI de quem tem um QI médio. E também da maldade, né? Mas assim, eu vou te dar um exemplo. Estamos os dois aqui e vão apresentar um plano de captação de dinheiro para um fundo. Você e eu vamos construir o nosso PPT. Okay? Aí, através de inteligência artificial e voice recognition, eu vou assim, sei lá, assistente aqui, vou fazer meu primeiro slide, pega os dados aqui, me constrói aqui a planilha Excel, num comparativo, não sei o quê, depois me pega um vídeo, faz isso, faz aquilo. Então, você está colocando a tua inteligência para construir o teu PPT, para apresentar, para fazer a captação, e você vai buscar dados, Big Data, ela vai buscar para você, você constrói, e você vai construir os números para somar, para dividir, botar o vídeo, fazer animação, gráfico e tudo daqui. Então, tem o teu direito autoral baseado no teu QI, de estruturação das tuas ideias, de comparativo, e você vai ter um fechamento disso aí. Então, mas só um ponto, não perde o raciocínio, mas eu acho que isso vai valorizar mais ainda as pessoas que têm ideias verdadeiras. Claro, mas ideias eu tô valiosas, né? Exatamente. Não o que eu tô falando o desenvolvimento assim, da ideia. Isso tudo
Você está falando de Artificial Intelligence, tá? Sabe o Jarbas que você falou? Sim, já. Tá, ok? Então, olha só. Então, ao mesmo tempo, tem o Huguinho lá, vai fazer captação também, tá? Então, ele vai ter uma estruturação mental com o QI dele, tá? E vai fazer isso aí. Vamos apresentar os dois. Aí você, de lavada, leva o dinheiro e o Huguinho sai lá. O Huguinho usou os mesmos artifícios e a mesma tecnologia de Artificial Intelligence para montar o PPT dele. Ele não levou. E você levou de lavada, usando o que está disponível de inteligência artificial. Então, agora assim, mas o Huguinho conseguiu fazer. E, de repente, ele vai captar para alguma coisa lá, mas no third line. Mas ele consegue fazer. Talvez não para isso, mas ele vai conseguir fazer para outra coisa. Então, a tecnologia, ela vem para subir a barra. Subir a régua, né? separar os meninos dos adultos. É lógico. Mas, assim, existe uma coisa na humanidade, assim, o pessoal fala, concentração, desculpa, assim, concentração de renda, nenhum ser humano quer ser igual ao outro. Óbvio, sempre. Se você chegar numa festa e tiver todo mundo de bolinha, verde, vestido de branco, você não vai gostar. A mulher muito menos, tá certo? Ninguém quer ser igual. Aliás, se você tiver numa sala de aula, você tirar 10, se o cara tira 1, e você vai ao mercado e todo mundo vai ganhar igual, e todo mundo vai ser igual, e aquele cara não aparece para trabalhar nunca, você não vai gostar, porra. Agora, se você for interessado, fizer mais o que te pedem, e trabalhar pra cacete, e ganhar mais dinheiro, não. O outro ganhar igual, você, pô, meu, a sociedade é uma porcaria, tá certo? Então, olha, sempre na humanidade, 5% ou 3% vai concentrar e vai existir esse negócio, porque o ser humano não quer ser igual. Agora, a tecnologia, ela vai fazer a humanidade sempre melhorar, tá certo? Mas ela sempre vai distanciar, porque ela vai dar ferramentas para fazer mais. Sim. Então, quer dizer, ela vai melhorar as condições de vida. Por exemplo, a Singularity University, que o Jorge Paulo foi lá um dia escutar, ela fala o seguinte, eu acho que ela fala metaforicamente. Jorge Paulo, aquele menino que aprendeu com... Exatamente. A tecnologia, o que ela produz? Assim, a velocidade de processamento, assim, por que chegou-se numa vacina de Covid mais rápido? Chegou-se mais rápido porque a velocidade de processamento na medicina deu condições para que você pudesse chegar a soluções mais rápido. Então, por isso, então, lá fala o seguinte, assim, a fome, assim, você poderia não ter mais fome no mundo hoje, mas tem por quê? Porque sociedade é uma coisa complicada. Agora, a tecnologia pode propiciar que não tenha mais fome no mundo em 20 anos, por exemplo. Pode contribuir muito para isso. Se a gente chega lá? Por que não? Por que não? Por que não? Assim, economicamente falando, em termos de surplus de dinheiro que existe no mundo, no sidewalk, lá parado, né? Assim, tem um economista aqui da PUC que escreveu um livro que chama-se a Economia Improdutiva. Se você vê a média de crescimento de PIB no mundo versus a média de crescimento do dinheiro investido, o mundo cresce a 3% e a quantidade de dinheiro investido cresce 11%. Então você tem 8% de improdutividade. Então tem mais dinheiro rendendo, fazendo dinheiro, do que produtividade real acontecendo. Tá certo? Então, se você pegar isso aí e jogasse para produzir, é porque é o seguinte, você está saindo da economia do tangível, onde assim, o old money entende para fazer parafuso, ou para fazer carro, mas não entende do dinheiro do risco, que é o venture capital. O venture capital é o seguinte, eu invisto em 10, 2 dão certo, 8 dão errado. Mas essas 2 que dão certo dão um retorno médio, em 10 anos, de 30% a 40%. Então, assim, as pessoas não estão preparadas para conviver com um erro de 8 e acertar 2. Então, assim, capital de risco é uma coisa complicada. Mas eu quero te fazer uma pergunta baseada nisso, mas antes eu vou perguntar um negócio para você. Então, AI vai revolucionar. Não, mas eu vou voltar nisso. Eu vou voltar porque eu quero te perguntar um adendo em cima dessa pergunta que eu fiz e a sua resposta.
Só que antes eu quero ir no mercado financeiro. Ô, Luiz César, cada mês a tecnologia, antigamente você tinha que ter informação, você tinha que ter relacionamento, você tinha que ler todos os jornais. Hoje em dia você tem uma tecnologia ali que opera para você, e aí com a inteligência artificial. Como é que vai ser esse mercado financeiro para... Por isso que talvez tem muita gente segurando dinheiro, porque se ele diluir o capital, ou aplicar, ou ir para investimentos que não são old money e tal, talvez ele não consiga recuperar por causa da velocidade, a tecnologia. Como é que você enxerga isso? Inteligência artificial, essas mudanças, tecnologia, a galera nova entrando no mercado financeiro, essa revolução. Acho que vai igualar, vai diferenciar? Acho que não vai mudar nada. Os grandes três vão continuar aparecendo e a massa são imbecis mesmo. Então eu não acredito que a tecnologia supere os grandes três. Mas nós já passamos aí, se falar três do mercado financeiro, início do século, JP Morgan, você teve Sandwell, você teve Mike Milker. Esses caras vão sempre aparecer. Sempre vão ser. Não importa a tecnologia é uma ferramenta. Mas a percepção, a inteligência que ele mencionava é do indivíduo. Então a máquina vai ajudar ele. Para mim calcular o retorno de uma ORTN, eu levava, se eu quisesse realmente, levava 30, 40 minutos, porque a máquina era facite. Hoje, você não piscar de olhos, então você faz uma operação no mercado de cripto, tem um reloginho, quantos segundos você fez a transação. Está marcado em segundos, microsegundos. Então, mas a inteligência continua a mesma, entendeu? Só deu mais velocidade. Os fora da curva vão continuar com tecnologia sem ter. Você imagina, para você fazer um gráfico antigamente, você tinha que pegar uma folha cheia de risquinho, calcular esse ponto vai ser aqui, aí calcular tudo, esse ponto vai ser aqui. Você levava um dia ou dois para fazer um gráfico. Hoje você nem pisca, já saiu o gráfico. Então melhorou a capacidade do ponto fora da curva fazer mais. Mas não quer dizer que o imbecil não vai sobreviver. Porque tem alguém que tem que carregar o piano. Mas isso tem a ver com a pergunta que eu quero fazer para o Mauro. Você não acha que a gente vai ter um período que a gente vai ter mais gente imbecil fora do mercado? Porque a gente vai ter algumas profissões que vão ser abolidas, que vão desaparecer, e aí vai ter muita gente aí perdida, porque só sabe fazer aquilo que fazia. Eu discordo, vou te... Eu era entregador de carta. Tem entregador de carta hoje? Não. Mas você é um ponto fora da curva. Então, não, mas elas vão se adaptando. A única coisa que eu acho que o Brasil tem de errado, que está começando a fazer falta, que é o jovem poder trabalhar. É, verdade. Meu tempo, Jovem aprendiz. com o meu tempo, com 14 anos, você podia trabalhar com carteira assinada. O salário era o salário de menor. E a carteira... Salário de menor. E era uma carteira de menor. Mas o que acontece hoje, como nós passamos o bônus populacional, você já tem mais velhos do que entrando, então o que você tem que fazer? O Japão está abrindo a imigração para 2,5 milhões esse ano. Por quê? Porque não tem gente. O que nós deveríamos fazer, que já passamos? É trazer a força de trabalho mais para baixo. Então, eu com 14 anos tinha que comprar roupa, tinha que ver. Tá certo? Então, o
14 anos pode ser produtivo. Então essa história de não poder trabalhar, eu acho errado. Bom, o Japão resolveu porque tem imigrantes no mundo todo, japonês, descendentes. Então ele acaba... A Itália está com problema. As cidades estão virando cidades fantasmas. Porque não tem imigrante para ir para a Itália. E eles não aceitam, são os imigrantes da África. São racistas. Então não aceitam imigrante da África. A França aceitou um pouco, mas está botando no subúrbio os africanos e virando guetos. Quer dizer, o sul das grandes cidades, o subúrbio das grandes cidades francesas, está tudo virando guetos. Como aqui nós tínhamos Maloca, que é uma casa com várias famílias. Então está acontecendo isso. A Alemanha, na década de 90, fez um acordo com a Turquia e trouxe um monte de turco. Mas agora tem uma rejeição total. Nós temos... Vamos trazer quem? Não colonizamos ninguém. Então ninguém vai querer vir para o Brasil para fazer essa massa jovem que é o consumidor que faz a economia girar. A nossa saída vai ser descer o sarrafo, não subir o sarrafo, descer o sarrafo para a idade. Entendeu? E à medida que eu tenho uma demanda maior de inteligência aqui, essa garotada vai se preparar melhor do que chegar com 21 anos, imbecil como não tem muito. Tem que trabalhar. Vamos lá? Não, Vou levantar a mão agora. Levanta. Levantar a mão, vamos lá. O carteiro, nós temos carteiro, né? Nos Estados Unidos tem o US Post Office. Né? Assim, inovação, ela acontece por duas vertentes. Pela dor ou pelo prazer. Prazer o que é? Nos Estados Unidos você tem os endowments. Né? Os caras, você vai num campus de universidade dos Estados Unidos, é uma coisa maravilhosa. Você respira academia, dá vontade de estudar lá, não dá? Pô, gramado, aquelas construções maravilhosas. Isso é o prazer. Então, lá, a inovação, ela acontece, pode acontecer e acontece através do prazer. Tá certo? MIT, Harvard, Sloan, pô, é uma coisa maravilhosa. Israel também, você tem Hebrew University, Tel Aviv University, você tem a Technion, assim, fantástico. Você vai a Oxford, pô, Sorbonne, tem coisas maravilhosas. Brasil, não preciso dizer. Nós temos a heróica USP, o FERGS, né, que são heróicas. A gente consegue, aos trancos e barrancos, formar gente muito boa. Muito. O nosso povo é aguerrido. O nosso povo e tem uma índole boa. Tá? Mas aqui nós criamos um dos melhores ecossistemas de inovação, pelo menos no mercado financeiro, na área de tecnologia. Por quê? Pela dor. O ambiente mais hostil macroeconômico que a gente possa imaginar. Um governo incansável, 24 horas por dia, 7 dias por semana, criando dificuldades. É verdade. A maior economia hostil que existe no mundo é a brasileira. Quantas horas se gasta para preencher documentos e pagar impostos? Assim. Isso não sou eu que estou dizendo. Não. Brasil. Tá certo? Então nós temos um ambiente hostil. Essa hostilidade, com anos inflacionários na década de 80, superando 3% ao dia, criou mecanismos e uma criatividade infindável. DOC, TED. A inflação, você tinha que depositar um cheque lá no pico da neblina e compensar ele no Chuí em menos de 24 horas, senão você perdia 3%. Então, uma automação bancária maravilhosa. Então, nos Estados Unidos, você depositava um cheque em Los Angeles, de Nova York, uma semana para compensar esse negócio. Né? Quem assistiu o filme Prenda, se for capaz, o cara que aprendeu lá, que é uma história real. Então, é o seguinte, não existe nenhum ambiente de tecnologia B2B melhor do que o Brasil para fazer.
E a gente não fez nada com isso. Por quê? Um país fechado, achando sempre que é o país do futuro, com zero de cabeça de ir para fora. Ao contrário de Israel. Israel só faz coisa pensando no mundo, porque ele não tem mercado interno. Então, segundo maior centro de desenvolvimento de tecnologia, atrás lá do Vale do Silício. Segundo maior. Por quê? Vocês não pensam assim? Não era o kibbutz que ia fazer Israel dar certo. Tiveram que pegar e lidar com essa hostilidade. E nós, com a nossa hostilidade, que continua sendo uma coisa maravilhosa de tecnologia de B2B, que é maravilhosa para small, medium, large businesses, a gente não fez nada ainda. Por quê? Porque a cabeça nossa para ir para fora não existe. Então, eu te digo o seguinte, esse negócio da tecnologia, ela coloca qualquer lugar do mundo para surgir um Google ou um Facebook. Coloca. Porque assim, todo mundo hoje tem acesso a ferramentas para fazer alguma coisa. Agora, precisa ter um mínimo de ambiente para que você consiga ir para fora. Tá certo? Ou cabeça para isso. O brasileiro tem uma cabeça fechada até hoje, porque todos os filhos estudavam aqui, não iam para fora, ninguém falava inglês. Isso é verdade. Poucos foram. Poucos, muito poucos foram. E muito medo de... Venezuelano ia para fora, mandava os filhos desde a década de 60. Formou um vácuo de... Não tinha classe média na Venezuela. Ia perto de Miami. Então foram coisas reais. Então, esse negócio, por exemplo, que o César estava abordando, bônus populacional. O Delfim Neto fala assim, a gente está ficando velho antes de ficar rico. Isso é uma grande realidade. O Brasil está ficando velho antes de ficar rico. E a gente não cresce população. País rico, pobre. Somos riquíssimos, mas pobre. Mas também somos mimados. Pela pátria. É. Um país rico. Tudo que nós não somos pobres, nós somos riquíssimos. A maneira com que a gente usa isso a nosso favor é diferente. Mas isso é fisiologismo. Vamos entrar assim, a tecnologia é o seguinte, ela enriquece para burro muito. Se você pegar os últimos 40 anos, a tecnologia não só fez os negócios tradicionais ficarem mais eficientes e terem melhores margens através de conseguirem ser mais eficientes, criou o globalismo. Vou te dar um exemplo rápido. Quando começou o fenômeno da globalização? Década de 80. Por quê? Por causa do Excel. Lote 1, 2, 3. Era muito simples. Você chega para o analista e fala assim, ei, me fala aí onde é mais barato produzir. Se você fizer isso com mainframe, ia demorar uma semana, não um mês, para fazer uma programação, testar na CPU, imprimir o negócio lá do formulário contínuo, calcular na coisa. No Excel, era rápido. É mais barato produzir na China. É mais barato produzir na China. Aí a China foi crescendo. Vietnã depois. Não sei o quê. Antes foi Japão. Depois Coreia. Depois China. China começou em 1999 quando tomou conta de Hong Kong. Hong Kong foi o cofrinho e a caixa de Pandora que eles abriram. A parte financeira. A China antes de 99 e depois de 99. Quando o King Charles, o rei Charles, foi lá e entregou de volta Hong Kong para a China. Antes de 99 e depois de 99. Mas voltando. Então, a tecnologia, ela pega, surge, acelera, fez as empresas ganharem mais dinheiro e surgiu essas empresas que ganham 30%, 40% líquido. Então, assim, o caixa que elas acumulam é mais dinheiro. Para onde é que vai esse dinheiro? Vai 100% para criar novas Microsofts, novos Googles, novas Nvidia, não. Vai para aplicar. Aí esse negócio vai lá para o Fidelity, para BlackRock, que administram 2 tri, 4 tri. Aí é o seguinte, tem uma coisa que chama-se preservação de capital. Esse negócio vai para bonds, vai para não sei o quê. Quanto é que vai para capital de risco? 1%. Tá. A pergunta é, esse 1% move a roda de inovação do mundo? Não, vai mais devagar. Por quê? Aquele de preservação de capital não vai para movimentar esse negócio de errar 8, acertar 2. Então, logicamente, o mundo tem muito menos projetos
do que coisa. Então, esse negócio é uma coisa assim, tipo assim, o ovo ou a galinha. Você entendeu? Entendi. Aí você pega o seguinte, do ponto de vista de tangibilidade, a indústria já teve o negócio dos robôs, sabe? De muito mais gente na linha de produção. Aí vai desempregando, vai desempregando. Os subsídios da agricultura europeia, olha o que está acontecendo lá agora. Os governos não têm mais dinheiro para bancar os agricultores, tá certo? Aham. Assim, porque o Brasil está quebrando os governos que não têm mais dinheiro. Aí, ao mesmo tempo, os governos de lá, com esse negócio da pressão do clima e do environment, ficam criando regras. Então, eles mesmos tornam mais caro para os agricultores e o subsídio que o Brasil faz, produzindo cada vez mais, gastando menos, vai apertando a corda deles. Então, fica uma coisa impossível. Aí os caras chegam lá, espalhando aquele monte de manure, né, que é merda de vaca, na rua e leite. Então, está ficando uma coisa que é insustentável, ok? Os Estados Unidos não, porque ele produz para ele mesmo e o excedente ele exporta. Mas lá ele tem que optar entre produzir soja e milho numa safra só. Nós fazemos 2 safras e meio por ano e se a gente ficar mais eficiente, cara, isso aqui não tem limite ainda para produzir para o mundo. O que eu quero falar com isso? Só que você tem a agricultura aonde poderia prender as pessoas na África, lá na Ásia, para ficarem lá, mas os caras continuam dando subsídio lá e fechando o mercado. Então, as crises são criadas por os blocos que não têm bônus populacional, fecham os mercados, forçando as pessoas a irem para lá, mas tem o racismo. Tá? Em algum momento, esse negócio, a conta não fecha. Tu entendeu? Não fecha. Tá? Então, assim, a tecnologia, ela faz o seguinte, ela vai expondo isto tudo de uma maneira rápida, ela vai dando eficiência, tá? Aí você fala assim, o carteiro está desempregado? Não. Surge o O2O, que é online to offline. Quantos empregos foram criados esses caras que entregam comida, que entregam mercadoria? Muito. Muito mais do que tinha carteira. No mundo inteiro. Tá certo? Uber. Mas aí é o que eu estou falando, a inteligência artificial, que só a gente está falando, tal, vai vir automação, muita gente não. Daqui a pouco o carro autônomo. Assim, eu acho que a gente vai ter um momento de adaptação. Igual houve na Revolução Industrial, lá atrás. Mas não é também o fim do mundo, igual todo mundo está prevendo. Claro Mas que eu não. acho que a Revolução Industrial foi uma virada muito grande. Ele saiu de 1 para 100. Agora, nós estamos indo devagarzinho proporcionalmente. E assim, É. no soluço, No né? soluço. Então, a gente não vai sentir tanto quanto a Revolução Industrial. Sim. Ela está acontecendo no dia a dia. É. Então, a inteligência artificial, seja qualquer instrumento que você tenha hoje, ela vem fazendo com que a coisa aconteça. A NVIDIA tem quanto tempo? A NVIDIA tem bastante tempo. A NVIDIA, eu acho que tem mais de 10 anos, 15 anos. Bom, 10 anos. Mas não teve lá uma revolução industrial que ela provocou. Ela veio devagarzinho até chegar aqui. É uma evolução. Isso, E agora, de repente, ela clique. Clique. E a economia intangível? Como é que o Brasil vai? Esse negócio da intangibilidade é um tema bastante importante. Primeiro, assim, a economia do intangível, tá certo? E isso mexe intimamente com a dinâmica da ideia e do capital. Fala mais certo? perto. Intangível e economia. Economia do intangível e a dinâmica da ideia e do capital. Todo mundo está muito bem entendido lá daquilo. Você produz alguma coisa, o tamanho do mercado, aplico tanto de capital, faço marketing e tal. Isso é uma coisa que eu vi acontecer. E depois veio o mundo do digital, esse negócio todo. Mas o que é, para o pessoal que está assistindo a gente entender, o que é a economia do intangível? Software. Software você não pega, não tem tangibilidade. Quando você pega o Apple Music, você comprava antes Spotify. um long play. Tá?
Aí depois você teve a fita cassete. Depois você teve o CD. Aí desapareceu. Como é que você escuta música hoje? No Spotify. Né? Ou no Aí te pergunto, como é que fica o cantor? Como é que o cara lança uma coisa que ele compôs? Como é que ele fica conhecido? Você já parou para pensar nisso? Ó, quando o Roberto Carlos, a Maria Bethânia, o Caetano... Assim, Roberto Carlos lançava o disco dele no final de ano. Adaptou, e é igualzinho. A mesma coisa que ele faz para lançar nas rádios, hoje ele usa nas plataformas. É a mesma coisa, não mudou nada. É o que a gente fala, a gente evolui e as coisas continuam iguais. Tá. Mas em termos de tangibilidade, tá certo? Existe todo um processo da música de lá, que é escutada aqui pelo Spotify, que pinga lá, e etc e tal. Tem todo um algoritmo aí para pingar lá no cofrinho. Sim. Tá certo? Ok. Mas no final o que manda é o jabá. Então, entendeu a economia do intangível? Isso é a economia do intangível, tá certo? Quando você pega o teu telefone, que é um iPhone, sabe o que está escrito lá? Made in Who Cares, Designed in California. Você já parou para pensar que a Apple nada mais é do que um integrador de tecnologias e que é design puro? Sim. E que o negócio é pura intangibilidade e que a Apple é considerada muito mais uma empresa de varejo do que uma empresa de tecnologia? Sabia disso? Por exemplo, o Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, tem grande parte do investimento dele em Apple Shares. Ações da Apple. Agora, a Berkshire Hathaway ela só investe em mercados que ela consiga prever. Ela entra, analisa, escolhe o segmento, nunca investiu em tecnologia, passou a investir no que subentende por tecnologia há pouco tempo. Então, ele entra, assim, vou entrar nesse segmento aqui e vou comprar essas empresas. E geralmente ele faz assim, porque ele é mal gerida, tá certo? Vou levar eficiência. E assim, eu consigo prever o crescimento e eu vou comprar ações, até que eu consigo tirar aquele gato gordo sentado em cima do saco lá, removo ele, tá? Que é o CEO, tá? Coloco um cara bom lá, que não se baseia em demitir pessoas, derrubar paredes e nada. Ou seja, ele não é um cara de plataforma de eficiência. Ele é um cara que vai botar um cara que entenda do negócio, tá certo? Ele vai entrar lá, vai pegar o EBITDA que está em 10 e vai levar para 20. Aí o que acontece? As ações sobem. E aí a Berkshire Hathaway fica com valuation das ações, aí ele vende, tá certo? Porque ele vai comprando na média. Ele não quer pegar assim, o melhor da porrada, por assim dizer. Ele vai average, porque esse é um investidor que está mirando valor, ele não está especulando, ele está investindo. Existe muita confusão entre especulação e investimento. Sim. Eu não sei se na bolsa aqui já estão comprando value e não especulando, day trade, isso não é investimento, tá certo? Então, a gente pega a parte toda de você ver o que é a economia do intangível. Imagina assim, o que existe de entendimento hoje? A economia do intangível, que é uma coisa que você investe, por exemplo, assim, você não tem mais que ser dono do teu imóvel. Qual é o teu core business? O teu core business é desenvolvimento de software. Você não tem que ser dono do seu prédio. Você vai lá e faz um build to suit. Porque se você fizer uma reengenharia do teu negócio, você entrega os prédios. Não tem mais. Home office. Pronto. Microsoft Brasil, eu soube que tem 700 funcionários e só tem 400 posições de trabalho. Os outros 300 não precisam estar no trabalho todo dia. Certo? Eu sou contra home office, mas tudo bem. Não, assim, não é questão de ser a favor, de ser contra. É uma questão de uma evolução, de uma transformação. Sim, não, eu concordo. Então, você vai ter... Eu sou assim, eu gosto de ver o... Não. De chamar o cara do meu lado. Eu sou ali. extremamente a favor do olho no olho. Ah. Tá certo? Esse negócio de reunir, tá lá, pegar, discutir, etc e tal. Agora, assim, se você pegar o negócio do customer champion lá, que tem que ficar no telefone, responder, os caras não precisam estar lá. Você liga para Vivo hoje, a pessoa te atende de casa lá, atendente. Não, mas isso... Então, não precisa estar lá dentro. Não. Agora, vamos voltar. A dinâmica da ideia e do capital. Como que você administra, por exemplo, quando você está construindo
uma estratégia de go-to-market num negócio intangível. Quanto que você aplica de capital em desenvolvimento, marketing e geografia, por exemplo? Em que momento? Como você faz? Como que você constrói um fosso de competitividade? É o seguinte, como que você faz uma estratégia de preço? Como que você, se você é copiável, porque tudo é copiável, num dado momento eu posso te copiar. Tá bom, mas se você copia o meu produto, porque software é absolutamente copiável. Qualquer negócio intangível, ele é copiável, mesmo que tenha direito autoral. Eu faço um similar, tá certo? Mas o que é um fosso de competitividade, por exemplo? O fosso de competitividade é que eu faço de uma maneira que você me copiou a 1.0, eu já estou na 3.0. E chega um dado momento que é o winner takes it all. Quando eu atinjo acima de 50%, 60% de mercado, não adianta me copiar. O mercado é meu. Então, a intangibilidade significa que quando você tem a ideia e a dinâmica do capital que você investe, ela te dá uma vantagem que não existe mais aquele negócio de copiar. É por que copiar? Já não dá mais. Não tem mais tempo. Então, o mercado e a economia do intangível é isso. Você tem o derramamento também de investimentos que você tem. Quando você investe nisso, ele pode ser transferido para um outro. Então, você tem a versão 1.0, você usa parte do investimento que você teve na 1.0 e vai para 2. A maneira com que você se apresenta no mercado e que você fala, olha, aqui está 1.0, eu já estou trabalhando na 2.0. E você dá uma ideia do que é a 2.0. Com isso, você semeia, eu sei que mudou de nome, mas é o FUD. O que é o FUD? O FUD Factor. Fear, Uncertainty and Doubt. A IBM usou durante décadas essa ferramenta de marketing. Então, tudo isso faz parte da intangibilidade, tá certo? Então, cada vez mais, a gente caminha para a intangibilidade. E a intangibilidade, assim, se você pegar um balanço das empresas há 40, 50 anos, existia aquela linha de intangível ou não? Não. Hoje, a linha de intangível cresce cada vez mais. Quando você pega, por exemplo, a Amazon, o site, quando você entra na Amazon, tem todo um design e tem todo um pensamento e todo o investimento que é feito diariamente em desenvolvimento, que quando você entra lá, está por trás do site da Amazon. Então, tem uma linha de intangível, entra no balanço da Amazon e vê quanto tem lá intangible. Uma fortuna. Não tem somente a parte de desenvolvimento, mas tem um fundo de comércio, que é uma coisa que não tem loja. Tá certo? Isso é uma intangible. Uma linha que não existia nos balanços há muito tempo atrás. Hoje, qualquer empresa tem lá o intangible, a intangibilidade. Mas eu estou falando uma parte de balanço. Agora, quando você pega a economia do intangível, você tem um mercado monstruoso. Você pega AI, por exemplo, Artificial Intelligence. It's all intangible. Quando você pegar, por exemplo, a maneira com que você tem hoje e-commerce, a Amazon vai ter que se repensar inteirinha. Vou te dar um exemplo. Você pega e procura uma receita, assim, eu quero fazer hoje um bolo de chocolate. Aí chega assim, bolo de chocolate. AI vai te dar não só a receita, como ela te sugere onde você pode comprar os produtos, ela pode fazer uma lista, procurar o menor preço. Tá? E aí ela pega, assim, você quer comprar agora? Você quer colocar no teu cartão de crédito? Você quer, onde é que você está? Ela já vê onde é que você está. Se você tem mais do que o endereço, você quer que entregue agora? Pá, AI. É. Então, imagina o que é isso. O que é isso para a Amazon? A Amazon, ela tem que reprogramar toda a maneira com que ela se apresenta em e-commerce. Não só a Amazon. Não vou falar dos americanos. Mas a Amazon já vem assim há muito tempo. A Amazon já vem utilizando AI há um tempo. Tanto que... Mas não dessa maneira que eu estou te falando. Não. Se você pegar hoje, assim, mas ela já sabe o que você quer comprar antes de você querer comprar. Não, mas isso é diferente do que eu estou te falando agora. Sim, não, eu sei. Sabe como o Google chama isso? Micro moment, que é o momento da verdade. Quando você está lá produzindo o seu que você quer comprar, aí você tem que apresentar a tecnologia e te colocar disponível o que você precisa, o que você quer comprar. E a mesma coisa, que a mulher está olhando lá um vídeo de como se maquiar
e já oferece, ó, esse produto, esse produto. Pausa aí, por favor. Esse produto que você vai usar nessa maquiagem, você compra aqui pelo melhor preço, melhor avaliação. Então, mas isso é só vai, uma logicamente, visão. vai evoluir muito. E com tudo que a gente vê aí, internet das coisas, essas coisas todas. Internet of Things Uma loucura. Já está ultrapassado. Mas uma quebra de paradigma acontece com AI, mas tem muita água a passar debaixo da ponte ainda. Isso vale uns 3, 4 podcasts aqui. Ô Luiz César, eu queria te perguntar uma coisa. Você ainda não me convidou, eu estou me autoconvidando para ir lá conhecer a Fazenda Marambaia. A Fazenda Marambaia não é mais uma fazenda privada minha. Ela é uma área muito grande, eram 750 hectares. Os filhos ficaram grandes, os netos também. Aí ficar sozinho naquele... E aí então estou loteando. A minha casa virou um hotel 6 estrelas. Então, melhor ainda. E fizemos alguns chalés em torno do jardim, que é o ponto alto da fazenda, que foi o primeiro jardim do Burle Marx. E é histórico. Qualquer livro de jardim tem lá esse jardim. Então em volta nós fizemos chalé, aí a outra área a gente já vendeu praticamente toda, e agora estamos indo para a segunda área. Então já não tenho mais casa lá como tinha. Agora eu moro no Rio. Está morando no Rio? No Rio. E eu praticamente o hotel era o que era a minha casa. Não tem grandes modificações, não. Tem o papel de parede de almeiro, quer dizer, que nem papel tecido. Então, muitos móveis eram os meus. E tem muita gente que paga mais caro só para dormir no quarto que era meu. Então eu vou pagar, mas a gente tem que ir junto e chamar o Mauro para ir. Então está indo muito bem. E é um lugar delicioso. E Petrópolis tem um problema de chuva, que é no pé da serra, então acumula ali. Mas essa área não, ela está toda virada para o sol, quer dizer, ela é irrigada pelo sol o tempo todo. E o rio que passa dentro, ele é bem profundo, então ele não chega a transbordar. Então é um lugar gostoso, agradável, clima bom. E, quer dizer, Petrópolis é o Campos do Jordão dos pobres. Né? Não chega a Campos do Jordão, mas é maravilhoso. É agradável. Há muito tempo que eu fui a Petrópolis, muito tempo. Tenho que voltar. Petrópolis nós desenvolvemos também, isso foi com a IBM. É uma história do segundo reinado, segundo império, transmitido numa gotinha de água. Ele é projetado numa gotinha de água, assim, e ficou um show muito bonito. Nós fizemos a IBM e a Globo. E o técnico era um amigo meu, mas já na época que a gente foi possível foi tecnologia. Consegui colocar aquela quantidade de gotinha em cada. E foi um software desenvolvido para regular a água certinho. Então ficava com um moleque assim, e aí projeta ali a história do Segundo Império. Então é uma cidade agradável. Ajudou também um pouco o loteamento, foi a Covid, né? Todo mundo quer fugir. E ali tem toda a infraestrutura, está no meio da cidade. E tem base tecnológica, a gente já transmitia via satélite e internet de lá. Foi uma coisa que eu disse, né? Imagina, em 2000 você transmitia por satélite, só que o satélite está
você pegava o satélite que estava passando. Então não tinha os estacionários ainda. Então você vinha assim. Agora é esse satélite, agora é esse. Mas foi uma tecnologia que a gente estava muito cedo. E Luiz César, mas qual que é o seu próximo empreendimento? Qual o próximo banco que você vai lançar para a gente poder embarcar nessa aventura junto? eu não sei. Eu estou já chegando com uma idade bastante avançada. Chegando aos 80 anos e tal. Tá jovem ainda. Mas me sinto como sempre me senti. Gosto de trabalhar noite a fio, também vou, viro noite, sem problema. Então, eu estou vendo onde que o mercado está falhando. E eu reestruturei muitas empresas, recuperei muitas empresas que hoje estão bem no mercado. Eu estou com vontade de estudar uma revolução em alguns do setor bancário. Que se não mudarem vão morrer. Então, meu sonho agora é um pouco isso. Pegar um banco para rearrumar. Eu acho que transferindo para verticais, trazendo a tecnologia, melhora muito. Né? Opa. Então esse que é o meu sonho atual. Ó, a gente está chegando no final aqui. Eu acho que esse podcast ficou pequeno. A gente tem que marcar outro já, viu, minha Marlene Matos, a Anne? Mas a gente tem uma pergunta tradicional aqui. Eu vou começar com você. Basicamente você já respondeu, Luiz César, mas que é o que te deixa afoito, destemido, corajoso. Meus sonhos. Buscar meus sonhos. Eu não tenho limite para buscar meus sonhos. Seja por esforço físico, devo estar trabalhando na média mais de 14 horas por dia. Vou em aventuras que ninguém acreditava, o asset na época, mas eu vou buscar meus sonhos. E aí me deixa sem limite. Óbvio que eu não vou para os lados negativos. Sim, sempre. Mas meu negócio é sem limite. Mas felizmente nunca passei por perto de uma lava-jato. Né? Então nunca tive Não, sem nenhum limites problema. na parte de se dedicar, de colocar toda a tua energia, né? Exatamente. Boa. E você, Maurílio? Qual que é a pergunta mesmo? O que te deixa afoito? Eu não sei o que não me deixa. Eu sou afoito. Então eu não sei o que não me deixa. Isso é verdade. Na verdade, esse podcast é em homenagem a Mauro Muratório. Eu sou afoito. Então eu não sei o que não me deixa afoito. É verdade. Não tem coisa pior. Dirigir automóvel, você não é afoito. É Você vai verdade. prudente. É verdade. É muito simples. Assim, tem coisa pior do que saber o próximo segundo, a próxima hora, o dia seguinte, a previsibilidade. Algumas coisas têm que ser previsíveis, mas em geral, assim, você assim, não tem mais o que aprender, não tem mais o que fazer, não tem mais o que temer. Isso é horrível. Então, isso é ser afoito para mim. Então, vamos atrás. Né? Então, vamos atrás, vamos se jogar, vamos lá. Então, é inquietude. Né? Isso é ser afoito. Então, eu sempre fui afoito. Não tenho medo de nada. Não tenho medo, não. Vamos fazer. Galera, eu vou chegando ao final de mais um Afoitos e hoje eu vou terminar um pouquinho diferente, porque eu tô aqui com o Luiz César Fernandes, um dos caras que inventou o mercado financeiro nacional e, com certeza, muita coisa que foi inventada aqui por ele e pelos caras que fizeram essa história junto com ele, exportou para o mundo, né? E também com Mauro Muratório, que é uma das minhas paixões. Um dos caras que eu mais adoro parar para conversar, tomar um vinho. Então a gente chega no final desse Afoitos
mas com certeza outros virão. E aconselho vocês ficarem ligados para assistir esse podcast, porque foi uma aula. E uma pequena aula da sabedoria desses dois caras que eu admiro tanto. Então, obrigado pela generosidade de vocês aqui comigo, viu? Hoje. Obrigado pelo convite. Galera, e a gente fica por aqui. Muito obrigado. Acompanhe, compartilhe, curta, siga e participe cada vez mais do Afoitos, porque esse conteúdo é feito por pessoas incríveis, gratuitamente, para vocês. Muito obrigado. Gratuito.